Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a esta videoaula sobre o tema contratos em espécie. E a aula de hoje é sobre o contrato de prestação de serviço. Olha só, este é um contrato muito importante, porque também é um contrato que tem grande incidência prática, né? E aí então é necessário a gente conceituar de uma visão mais clara o que poderia ser um contrato de prestação de serviço. Um contrato em que todos nós já firmamos alguma vez na nossa vida. Imagine aquela situação em que você precisa, de uma forma ocasional, da prestação de serviço de uma atividade humana realizada por alguém que detém um conhecimento específico para prestar aquela atividade em seu favor mediante uma remuneração. O contrato de prestação de serviço, portanto, é isso. É o contrato em que alguém, o tomador do serviço, aquela pessoa que precisa receber uma atividade específica, ele contrata uma atividade humana. Essa atividade ela vai ser desenvolvida por uma outra pessoa, que é o prestador do serviço. E esse prestador de serviço, ele realiza essa atividade sem vínculo de subordinação com o tomador do serviço, quem contratou o serviço, e também ele realiza essa atividade de forma ocasional, de forma a atender a necessidade do tomador do serviço. E ele faz isso mediante uma retribuição, mediante o pagamento de uma quantia, por exemplo, em retribuição a esta atividade realizada. Então, portanto, o contrato de prestação de serviço é aquele contrato em que alguém, o tomador do serviço, contrata a realização de uma atividade por outra pessoa, que é o prestador do serviço, e esta atividade vai ser realizada sem vínculo de subordinação e de forma ocasional, mediante, ao final, o pagamento de uma retribuição, o pagamento de um preço. Então vamos lá, vamos começar analisando o contrato de prestação de serviço. Esse tipo de contrato ele está previsto lá entre os artigos 593 a 609 do Código Civil. E ele é então conceituado como negócio jurídico por meio do qual alguém, o prestador, se compromete a realizar, sem vínculo de subordinação e sem habitualidade, uma atividade lícita em favor de outrem, que é o tomador do serviço ou beneficiário do serviço. E ele faz isso, ele presta essa atividade mediante uma remuneração. Olha só, quais são então, portanto, os requisitos, os elementos essenciais do contrato de prestação de serviço? Deste conceito, nós extraímos, portanto, os requisitos essenciais. E o primeiro dele é a atividade humana lícita, que é o objeto da contratação. O que se contrata é uma atividade humana lícita, que pode ser tanto material quanto imaterial. Ou seja, o que se contrata é uma obrigação de fazer alguma coisa, uma atividade determinada em benefício do tomador. Essa atividade prestada pela parte contratada, esta atividade ela pode ser uma atividade manual ou pode ser uma atividade intelectual. Imagine como, por exemplo, imagine exemplo de atividade manual. Eu contrato a prestação de um serviço para a limpeza de um jardim, ou a prestação de um serviço para a limpeza de uma piscina, ou a prestação de um serviço para a poda de árvores, ou para a construção de uma cerca numa determinada fazenda. Enfim, nestes casos, todos os serviços mencionados são serviços manuais. Mas é possível também se contratar a prestação de uma atividade, de um serviço que seja intelectual. Como, por exemplo, eu contrato a prestação de um serviço em que o prestador irá escrever algum livro ou produzir um vídeo. Enfim, ele vai usar aí da atividade intelectual para cumprir a sua obrigação contratual. Essa atividade, via de regra, ela deve estar prevista no contrato, determinada no contrato de forma específica. No entanto, se não houver neste contrato a especificação da atividade que tem que ser prestada pelo prestador de serviço, entende-se que ele, o prestador de serviço, se obrigou a todo e qualquer serviço ou atividade que seja compatível com as suas forças e condições. É o que está estipulado lá no artigo 601 do Código Civil. Isso só se aplica, obviamente,
quando não há no próprio contrato a especificação de qual é a atividade que será realizada pelo prestador de serviço. Neste caso, presume-se que é aquela atividade pela qual seja compatível com as suas forças e condições, aquilo que ele já faz de forma habitual para outras pessoas, portanto. Bom, além disso, esse objeto da contratação é a própria atividade desenvolvida pela parte contratada. Atividade no sentido de ofício, de trabalho, pouco importando o resultado final decorrente. E é isto exatamente o que diferencia o contrato de prestação de serviço do contrato de empreitada. No contrato de prestação de serviço, o que é contratado é a própria atividade. Por exemplo, eu contrato a prestação de um serviço médico. A atividade contratada é a realização de atos médicos. Eu não contrato o resultado final desta atividade, que é a cura ou sobrevivência do paciente. A atividade em si que é o objeto da contratação, e não o seu resultado final. Diferente do contrato de empreitada, onde a prestação do serviço tem um resultado final, que é a construção de uma obra nova, é a construção, a execução de uma obra, né? Portanto, uma obrigação de resultado. Aí o contrato de empreitada só estará executado se aquela obra for efetivamente contratada, se aquela obra for efetivamente realizada. Diferente do contrato de prestação de serviço, onde o objeto da contratação é a própria atividade a ser exercida pela parte contratada. Não se preocupa aí com o resultado final, apesar dele ser previsto, ele não é um objeto essencial do contrato. O que se caracteriza um contrato de prestação de serviço é que o objeto da contratação é a própria atividade e não o seu resultado. Por isso que o contrato de prestação de serviço ele é classificado como uma obrigação de meio e não como uma obrigação de resultado, ok? O que leva-se em conta é o exercício da atividade que o profissional contratado fez durante a execução do contrato e não o seu próprio resultado final. Bom, então o primeiro requisito é a atividade humana lícita. O segundo requisito tem relação com a remuneração. Essa atividade humana lícita, prestada pelo prestador de serviço, realizada pelo prestador de serviço, é feita mediante uma retribuição econômica. Portanto, o segundo requisito é a remuneração. Olha só, o prestador do serviço, ele deve ser remunerado pela atividade ou serviço prestado. Logo, o contrato de prestação de serviço presume-se oneroso. Ele é feito de forma onerosa, ele tem vantagem para ambas as partes. Esta remuneração, ela é denominada no contrato como sendo preço ou salário, ou ainda ela pode ser nominada como honorários. Normalmente, se estabelece um preço para a realização da atividade contratada. Este preço, portanto, é a remuneração do prestador de serviço. É possível também que esta remuneração ela seja nominada como sendo honorários, principalmente para aquelas atividades em que a parte contratada, o prestador de serviço, é um profissional liberal, como, por exemplo, um advogado, um médico, um dentista, um engenheiro, um professor, né? Neste caso, a retribuição devida a eles pela prestação do serviço é nominada pela doutrina como sendo honorários. Bom, via de regra, esta remuneração ela é pecuniária, ela envolve o pagamento de uma quantia, aquela quantia que foi estabelecida pelas partes no contrato. No entanto, é possível também que a remuneração do prestador de serviço não seja feita mediante pagamento de uma quantia, mas, por exemplo, como uma entrega de algum bem que tem algum valor. Neste caso, tendo uma finalidade pecuniária, a entrega deste bem em remuneração, ela é também devida, ela é também possível neste contrato de prestação de serviço. Bom, a remuneração, ela deve ser estipulada pelas partes no próprio contrato. Mas se não houver esta estipulação no contrato, se o contrato for silente em relação a isso, ela pode ser objeto também de arbitramento judicial. E aí o juiz vai levar em consideração, para fixar o valor da atividade, da remuneração da atividade, o costume do lugar, do tempo do serviço e a sua qualidade. Então, portanto, se não houver no próprio contrato a determinação de qual é o montante da remuneração que será devida em favor do prestador de serviço,
isso pode ser fixado judicialmente através de uma ação de arbitramento judicial dos honorários devidos em favor do prestador do serviço. Ainda é importante mencionar que, via de regra, o pagamento desta remuneração ele se dá ao final do contrato, depois que a atividade foi efetivamente prestada. Ou, se isso não for estabelecido pelas partes, no momento em que as partes estabelecerem no próprio contrato. Então é possível também que as partes estabeleçam um outro momento para que seja feito o pagamento dos honorários ou o pagamento da remuneração do prestador do serviço. Então o código também ele regulamenta isso no artigo 597. Ele fala o seguinte, que a remuneração ela deverá ser paga ao final da prestação do serviço, se por convenção ou costume não houver de ser adiantada ou paga em prestações. Portanto, este artigo 597 ele também autoriza que as partes convencionem o pagamento de forma diversa, ok? Olha só, a prestação do serviço, o contrato de prestação de serviço, ele sempre vai envolver o pagamento de uma remuneração, porque a prestação de um serviço gratuito é considerado trabalho voluntário e, portanto, não pode ser objeto de contrato de prestação de serviço. O terceiro requisito para que fique caracterizado um contrato de prestação de serviço é que este serviço, esta atividade, ela tem que ser feita de forma eventual, ou seja, o contrato ele estipula que a atividade que deverá ser realizada pelo prestador de serviço é uma atividade que vai suprir uma carência ocasional do tomador do serviço, do beneficiário do serviço. Não pode ser a prestação de um serviço habitual, que tem continuidade. Ele deve ser feito sempre de forma eventual ou ocasional, porque senão ele se confunde com o próprio contrato de trabalho, onde o vínculo é de habitualidade. O contrato de prestação de serviço não. O contrato de prestação de serviço ele tem um vínculo de eventualidade, ou seja, ele não tem um vínculo de continuidade, de se repetir ao longo do tempo por muito tempo. Ele vai suprir uma necessidade ocasional do tomador do serviço, do beneficiário do serviço. Não existe, portanto, habitualidade. A habitualidade é um requisito do contrato de trabalho e é exatamente este requisito que diferencia o contrato de prestação de serviço do contrato de trabalho, ok? Esse é um traço característico que diferencia, portanto, a prestação do serviço do contrato de trabalho. E olha só, além de ser um trabalho eventual, ele também é um trabalho realizado pelo prestador de serviço com independência hierárquica. O que significa isso? Significa que o prestador de serviço ele tem total autonomia para o desempenho da sua atividade. Ele não tem nenhum vínculo de hierarquia, de respeito àquilo que foi determinado ou pré-estabelecido pelo tomador do serviço. É ele, o prestador de serviço, que tem, portanto, autonomia, independência hierárquica para realizar a prestação do serviço assumido. Na prestação do serviço, o prestador ele tem autonomia técnica para realizar a atividade contratada sem qualquer sujeição hierárquica ou dependência econômica em relação ao tomador. Ou seja, ele faz a prestação do serviço segundo as técnicas que ele entende adequado para aquele determinado caso, sem se vincular àquilo que foi pré-determinado pelo tomador do serviço. O que ele tem que fazer é prestar atividade segundo aquilo que foi contratado e segundo aquilo que é a necessidade do tomador do serviço. Mas para o desempenho da sua atividade, ele tem total autonomia. Ele não se vincula a nenhuma regra pré-estabelecida pelo tomador do serviço, pelo beneficiário. Portanto, vamos imaginar a contratação da prestação de um serviço de honorários advocatícios. Vamos imaginar a contratação de um serviço de advocacia por parte do prestador do serviço. Neste caso, o advogado, ao prestar o seu serviço, ele tem total autonomia para o desempenho da sua atividade. Ele não se vincula, não se subordina a uma regra, a uma determinação estabelecida pelo tomador do serviço, porque é ele, o profissional contratado, o prestador do serviço, que detém o conhecimento técnico da sua atividade. Portanto, ele não se vincula a qualquer determinação pré-estabelecida pelo próprio tomador do serviço.
Isso também diferencia o contrato de prestação de serviço do contrato de trabalho. No contrato de trabalho, há um vínculo de subordinação entre o empregador e o empregado. O empregado só pode fazer aquilo que for determinado pelo empregador. No contrato de prestação de serviço, não. Há uma independência hierárquica, há uma autonomia na prestação do serviço por parte do prestador, portanto, ele não se vincula às ordens determinadas pelo tomador ou beneficiário do serviço. Ok? Bom, passados então os elementos que são essenciais para a caracterização do contrato de prestação de serviço, vamos analisar agora a sua classificação. E quanto às obrigações assumidas, o contrato de prestação de serviço ele é classificado como um contrato bilateral. Bilateral porque há obrigações para ambas as partes. A obrigação do tomador é efetuar o pagamento em benefício do prestador do serviço ao final do contrato, ou de forma adiantada quando as partes convencionarem desta forma. E a obrigação do prestador de serviço é prestar a atividade lícita contratada. Portanto, se há obrigações para ambas as partes, este contrato é classificado como sendo um contrato bilateral. Quanto às vantagens que este contrato proporciona às partes, o contrato de prestação de serviço também é um contrato oneroso. E é um contrato oneroso porque tem vantagens para ambas as partes. A vantagem do prestador de serviço é receber a remuneração, e a vantagem do tomador do serviço, do beneficiário da prestação do serviço, é a realização daquela atividade em seu favor. Portanto, se há vantagens para ambas as partes, o contrato é oneroso. Como as vantagens são previamente estabelecidas e já podem ser antevistas no momento em que o contrato é realizado, no momento em que o contrato é aperfeiçoado, este contrato também é classificado como sendo um contrato comutativo. As vantagens estão pré-estabelecidas, as partes já dispõem de conhecimento de quais serão as suas vantagens desde o momento em que se realizam o contrato de prestação de serviço. O contrato também de prestação de serviço é um contrato personalíssimo. O critério que se leva em conta as qualidades das pessoas, das partes contratadas, por este critério, o contrato de prestação de serviço, ele é um contrato personalíssimo ou intuito personae. Via de regra, né? Porque via de regra se leva em conta as qualidades pessoais da pessoa que vai prestar aquele serviço. É um contrato, portanto, que envolve confiança. Excepcionalmente, a prestação de serviço pode ser um contrato pessoal. Impessoal, desculpe. Pode ser um contrato impessoal, um contrato em que não se leva as características pessoais da pessoa, em que não se exige confiança. Mas, neste caso, só de forma excepcional, porque via de regra, se eu contrato a prestação de uma atividade por alguém, é porque eu estou levando em consideração as qualidades técnicas daquela pessoa para prestar aquele serviço para mim. Portanto, o contrato se classifica como um contrato intuito personae ou contrato personalíssimo. Para determinados tipos de prestação de serviço, para determinados tipos de obrigações de fazer assumida pelo prestador de serviço, a sua qualidade técnica não é pessoal, não é muito levada em consideração, principalmente em relação àqueles contratos de prestação de serviço cujo objeto é uma prestação que envolve a força física, uma prestação que seja braçal. Nesse tipo de caso, pode ser que o contrato seja considerado como sendo um contrato informal de prestação de serviço. Mas, via de regra, se leva sim em consideração as qualidades pessoais das pessoas que estão prestando este serviço, os prestadores de serviço. Portanto, este contrato é classificado como sendo intuito personae. Olha só, continuando a classificação do contrato de prestação de serviço, ele é um contrato também, via de regra, informal. A lei não impõe uma determinada forma para realizar o contrato de prestação de serviço. Se não tem uma forma determinada na lei, ele é classificado como sendo um contrato informal ou não solene. Portanto, ele pode ser realizado pela forma verbal ou pela forma escrita. E se for pela forma escrita, ele pode ser um contrato redigido por instrumento particular ou também por instrumento público. Normalmente, o contrato de prestação de serviço é um contrato informal não solene. A lei impõe, em apenas uma hipótese, uma solenidade para a execução, para a realização do contrato de prestação de serviço, que é na hipótese em que envolve o prestador de serviço analfabeto.
nos contratos em que há o analfabeto como prestador de serviço, a lei impõe que ele seja de forma escrita e com assinatura a rogo, ou seja, alguém assina pelo prestador de serviço, alguém que pode representá-lo ali. E além disso, deve estar este contrato presenciado por testemunhas, é o que está imposto no artigo 595 do Código Civil. Na prática, no entanto, é realizado muitos contratos de prestação de serviço onde o prestador do serviço é uma pessoa analfabeta sem esta formalidade imposta pela lei. Olha só, quanto ao aperfeiçoamento do contrato, o contrato de prestação de serviço ele é um contrato consensual, ou seja, basta a mera declaração de vontade das partes para que o contrato possa ser considerado como realizado, como aperfeiçoado. Ele é um contrato consensual, basta o mero consensualismo, que é a concordância entre as partes, entre a proposta formulada por um e a aceitação pela outra parte contratante. A partir do momento em que há o consenso, já existe o contrato de prestação de serviço, independentemente, né, da prestação ou não daquela atividade assumida. E o contrato, quanto ao tempo, ele é considerado um contrato de execução continuada. É isso que está exposto lá no artigo 598 do Código Civil. Como é o objeto da contratação? É a prestação de um serviço. A prestação de um serviço normalmente é uma atividade. E a atividade, ela sempre se prolonga no tempo. Não é possível existir uma atividade que é realizada num único ato, num momento exclusivo e instantâneo. Portanto, a atividade ela decorre de uma prática reiterada de atos, até que se chegue ao final, até que se chegue a prestação do serviço propriamente dito. Portanto, como demanda um determinado tempo para a realização desta atividade, o contrato de prestação de serviço, ele é um contrato classificado como sendo de trato sucessivo. Olha só, o artigo 598 do Código Civil, ele trata do tempo do contrato, né? Qual será o tempo do contrato? Qual será o tempo da prestação de serviço? Aquele tempo estabelecido pelas partes no contrato, aquele tempo que será convencionado entre as partes. E se as partes não estipulam prazo nenhum para a prestação de serviço? O prazo é indeterminado. Neste caso, o Código Civil limita o prazo em até 4 anos. Não é possível, portanto, haver contratos de prestação de serviço por prazo superior a 4 anos. E se contratar as partes uma prestação de serviço por um prazo superior a 4 anos? Bom, aí a doutrina diz o seguinte, que em relação ao período que extrapola os 4 anos, este contrato deve ser realizado de forma a limitar o tempo para os 4 anos. Aquilo que exceder é considerado não contratado, porque o contrato de prestação de serviço tem um prazo máximo de 4 anos. Portanto, se houver a contratação por um prazo superior, ele será considerado extinto o contrato em relação ao tempo que exceder e redução do prazo contratado em excesso, ok? Isso não vai causar a nulidade do negócio. O contrato apenas vai ser reduzido para o prazo máximo de 4 anos. Da mesma forma, no contrato de prestação de serviço, não se admite a prorrogação tácita do contrato com o decurso do prazo de 4 anos. Então vamos imaginar lá que as partes fizeram um contrato de prestação de serviço em que ficou estipulado que o prazo seria de 1 ano. E por convenção das partes, ao final deste ano, seria possível também prorrogar de forma automática o contrato. E foi isso que foi feito. Decorreu o prazo de 1 ano, de forma tácita, o contrato se prolongou por mais um e por mais um. Ao final dos 4 anos, não é possível mais prorrogar este contrato de forma automática. É isto que determina o artigo 498 do Código Civil. Bom, agora vamos tratar algumas regras específicas relacionadas ao contrato de prestação de serviço. E a primeira regra específica é a que está prevista lá no artigo 600 do Código Civil. Nesse artigo 600 está escrito o seguinte: não se conta no prazo de contrato o tempo em que o prestador do serviço, por culpa sua, deixou de servir. Olha lá,
Imaginemos o seguinte caso concreto, o seguinte exemplo. Imagine que foi contratada a prestação de um serviço para que o prestador de serviço realizasse a construção, a obrigação de fazer dele seria a construção de uma cerca de limites de uma fazenda, de um imóvel, portanto, rural, e que neste contrato ficou estipulado que este prestador de serviço, para realizar esse serviço, ele teria o prazo de 6 meses para prestar esta atividade. Bom, acontece que no curso do prazo de 6 meses, o prestador do serviço se ausentou do local da prestação de serviço por culpa sua. E durante este prazo que ele se afastou, obviamente ele não prestou o serviço. E isso ocasionou um atraso na execução da atividade. O serviço estava previsto para ser finalizado em 6 meses e diante desta ausência do prestador de serviço, ele não foi concluído neste prazo de 6 anos. Olha só, por força do artigo 600 do Código Civil, se o prestador de serviço se ausentou do local por culpa sua, este prazo em que ele se ausentou, este prazo que ele deixou de servir, ele deve ser acrescido ao final do contrato. Portanto, o prazo do contrato, o prazo de 6 meses, ser estendido neste nosso exemplo, deve ser estendido pelo período em que ele se afastou. Portanto, se o prestador, por culpa sua, deixou de prestar o serviço, este período de afastamento não se conta no prazo do contrato firmado. Logo, este período vai ser acrescido ao tempo originário do contrato. Olha só, isso acontece quando o afastamento do prestador de serviço, o não servir por parte dele, decorre por culpa sua. Mas e se ocorrer por culpa não sua? Por fatores exteriores, como por exemplo um caso fortuito e uma força maior. Aí neste caso, se o prestador deixou de prestar o serviço durante o prazo mencionado sem culpa sua, esse período de afastamento ele deve ser computado no prazo originário do contrato. Ele então, se o prestador sem culpa sua deixou de prestar o serviço, o período de afastamento é computado no prazo originário do contrato, portanto, ele não estará em mora ao final do prazo contratado. Não estará em mora porque ele deixou de prestar o serviço sem culpa sua, portanto, o período de afastamento é computado no prazo originário do próprio contrato e ele então não estará em mora, mesmo não executada toda a atividade contratada, tudo aquilo que era esperado daquela atividade. Outra regra específica prevista no Código Civil em relação ao contrato de prestação de serviço é o que está determinado no artigo 606. E lá no artigo 606 está dito assim, que há um direito de compensação retributiva do prestador de serviço que exerce a atividade sem habilitação específica, sem habilitação técnica ou quando ele não satisfaça outros requisitos legais. Olha só, há determinados tipos de prestação de serviço em que o prestador de serviço ele deve dispor de uma habilidade técnica e esta habilidade técnica ela deve ser comprovada, deve ser autorizada por uma entidade de classe, por uma entidade profissional. Exemplo, o corretor de imóveis. Olha só, o corretor de imóveis ele é um prestador de serviço. Ele presta o serviço de intermediar pessoas que têm objetivo de comercializar um imóvel, compra e venda de imóvel. A atividade de prestação de serviço do corretor, neste caso, é aproximar estas pessoas para que o negócio possa se realizar. Neste caso, o corretor de imóveis, ele deve ter uma autorização, né, do conselho da qual ele faz parte para poder exercer essa atividade. E se alguém contrata a prestação de um serviço de um profissional deste que não tem, né, autorização do seu órgão de classe para exercer essa atividade? Como fica a remuneração dele? Neste caso, o código diz o seguinte, olha só, se houve a prestação do serviço e esta prestação de serviço surtiu efeitos favoráveis à parte contratante, ao tomador do serviço, ainda assim, ela é devida à remuneração em favor do prestador de serviço, mesmo que ele não estivesse habilitado para prestar aquela atividade. Mesmo assim, ele deve receber
uma remuneração por isso. No entanto, esta remuneração ela pode ser reduzida por faltar esta autorização, por faltar este critério legal ou este critério previsto nas normas administrativas que regulam aquela determinada atividade. Portanto, realizada a atividade, a remuneração é devida. Por quê? Porque ele prestou de forma efetiva o serviço. E se ele não fosse remunerado por isso, haveria um enriquecimento ilícito por parte do prestador do serviço que teve atividade lícita desenvolvida em seu favor e não teria que retribuir de forma pecuniária esta atividade em favor do prestador do serviço. Mas esta remuneração, no entanto, ela não pode ser equivalente ao devido pelo prestador habilitado. O valor, portanto, deve ser atenuado e, neste caso, é o juiz que vai arbitrar de forma razoável, condizente com a falta de habilitação. Agora, olha só, para ter direito a esta retribuição, há necessidade de ser preenchido dois requisitos. O primeiro, que o serviço tenha sido prestado em favor do tomador e revertido em seu benefício. Portanto, neste caso que eu dei, neste exemplo que eu dei, o corretor deve efetivamente prestar o serviço e este serviço se reverter em favor do tomador do serviço, em favor daquela pessoa que o contratou para que ele aproximasse um eventual interessado em comprar aquele imóvel. E além disso, deve haver, por parte do prestador de serviço, boa-fé, ou seja, ele desconhecia a necessidade de habilitação. Porque se ele agiu também com má-fé, se ele sabia que ele tinha que ter, por exemplo, uma autorização do seu órgão de classe para realizar aquela atividade, e mesmo assim ele realizou, aí então não é devida nenhuma remuneração em seu favor, porque neste caso ele agiu de má-fé. Um último ponto em relação a este aspecto do contrato de prestação de serviço é que que o Código considera indevida qualquer contribuição quando esta proibição do exercício da atividade ela resultar de lei. Neste caso, há a necessidade de uma licença especial prevista em lei. Alguns tipos de atividade, elas exigem uma licença especial por parte do prestador de serviço, como por exemplo o médico, o advogado e o engenheiro. Neste caso, é a própria lei que determina que o médico tem que ter uma autorização do Conselho Federal de Medicina para poder exercer a sua atividade. Da mesma forma que o advogado, para exercer a atividade de advocacia, ele deve ter uma autorização da Ordem dos Advogados do Brasil, que concede esta autorização quando ele ingressa, quando ele é aprovado no exame da OAB. Então, portanto, estas condições especiais decorrem da própria lei. E se houver infração por parte do prestador de serviço de exercer esta atividade sem a autorização, sem a licença especial, neste caso, a retribuição não é devida e a atividade não pode ser considerada como válida para fins remuneratórios destas pessoas, destes prestadores de serviço. Bom, e agora, para finalizar, vamos falar um pouco sobre as formas de extinção do contrato de prestação de serviço. A primeira forma de extinguir este contrato é em razão da morte do prestador de serviço. Se o contrato de prestação de serviço é um contrato de natureza intuito personae, se é um contrato pessoalíssimo, havendo a morte do prestador de serviço, o contrato se encerra de forma automática. Outra forma de se extinguir o contrato é pela caducidade, ou seja, pelo decurso do prazo ou conclusão do serviço. Decorrido o prazo para que a prestação, para que a atividade seja desenvolvida pelo prestador, o contrato está encerrado. Terceira hipótese de extinção do contrato, nos casos em que há uma denúncia notificada, ou seja, o tomador do serviço, aquele beneficiário da atividade prestada, por vontade sua, notifica o prestador de serviço para que o serviço seja finalizado, para que o serviço seja extinto. Neste caso, ele deve avisar previamente, quando o contrato não tiver um prazo certo, que ele está pleiteando a extinção do contrato, ainda que não haja justa causa para isso.
é o que está previsto lá no artigo 599 do Código Civil. O 599 autoriza o tomador do serviço a extinguir o contrato quando ele bem entender, mesmo que não haja justa causa para isso. Neste caso, ele exercendo esse direito de denúncia notificada, não é devida perdas e danos em favor do prestador do serviço, salvo quando o prestador do serviço fizer investimentos econômicos consideráveis para a execução do contrato e ele é notificado sem um prazo compatível que justifique esta rescisão. Aí, neste caso, como o contrato era por prazo indeterminado, o prestador do serviço fez altos investimentos para poder prestar o serviço, e por uma denúncia notificada, sem uma justa causa, o tomador do serviço, rapidamente já notifica para extinguir a prestação do serviço, sem que haja, possibilidade da atividade ser complementada, portanto causando prejuízo para o prestador de serviço. Neste caso, ele pode alegar isto para que o contrato não seja rescindido ou para que então ele possa ser indenizado pelo investimento que o prestador de serviço fez, e aí o contrato sendo extinto pela denúncia notificada, ensejaria a ele, prestador de serviço, o direito de ser indenizado por estes investimentos. A falta de aviso prévio para a extinção sem justa causa gera reparação por perdas e danos. A falta de aviso prévio, portanto, e a extinção do contrato gera justa causa para a reparação dos danos quando não há esse aviso prévio e o contrato é extinto, sem que haja um motivo para isso, o prestador do serviço pode ser indenizado. Outra forma de se extinguir o contrato de prestação de serviço é através do inadimplemento de qualquer das partes. Isso significa que qualquer das partes contratantes não cumpriu a sua prestação contratual. Não havendo, portanto, o cumprimento da prestação contratual, a outra parte pode requerer a extinção por inadimplemento, é a resolução do contrato, e neste caso, como houve inadimplemento das obrigações assumidas, além de rescindir o contrato, é possível também que a parte prejudicada pleiteie também a acumulação disso da rescisão com indenização por perdas e danos ou o cumprimento da tutela específica da obrigação de fazer, ou seja, o cumprimento tardio da obrigação e o seu interesse no adimplemento da obrigação. Ainda a possibilidade de extinguir o contrato quando houver a impossibilidade de continuar a prestação do serviço por força maior ou diante de um caso fortuito. Neste caso, como o contrato não é possível continuar por razões alheias à vontade das partes, neste caso não há responsabilidade pelo não cumprimento do contrato e o contrato será extinto sem gerar o direito indenizatório. Também não gerará direito indenizatório e poderá ser desfeito, extinto o contrato pelo distrato, ou seja, o acordo de vontade entre o tomador do serviço e o prestador do serviço, para que o contrato seja extinto, para que o contrato para que tenha fim, portanto, este contrato, para que tenha fim a prestação do serviço contratado entre as partes. Ok? Olha só, pessoal, essas foram os principais pontos relacionados ao contrato de prestação de serviço. Se você tem alguma dúvida em relação a esta matéria, pode encaminhar esta dúvida através do próprio Classroom ou através do meu e-mail, e aí então eu terei a possibilidade de responder a estas dúvidas. Seguirá também pela apostila um material de apoio para entendimento deste contrato e, diante disso, bons estudos a todos sobre este relevante contrato, o contrato de prestação de serviço. Ok, pessoal? Muito obrigado e até a próxima.